povo escolhido, o povo chamado, preparado para ser escolhido, o povo apostólico, a grande família apostólica. Por isso é com grande prazer que eu lhes digo, vamos se pôr em pé, vamos dar início a esta santa reunião. Em sentido de oração, Altíssimo Deus, ó Pai, eis a tua família reunida na terra, aqueles que frequentam e estão nesta cidade, é os teus filhos, Pai, que se reúne com o objetivo do aprimoramento espiritual e também prestar louvor e glorificação pelas bênçãos constantes que tem recebido. Mas tudo isso para acontecer, precisou Jesus vir a esta terra, dar a sua vida em sacrifício por nós. E Ele, mesmo dando a sua vida por nós, a humanidade não compreenderam a sua missão. E Ele deixou a promessa dita, escrita, que Ele não deixaria órfão. Ele, Jesus, voltaria novamente e formaria outro Consolador igual a Ele, na mesma semelhança, para que esse Consolador que aprendesse com Ele, ouviria a sua voz e o ministério, a doutrina de Jesus novamente seria pregada na terra, através deste Consolador que é a Santa Voz Rosa, o Espírito Consolador. E também, na continuidade do ministério dela, escolheu para estar à frente desta igreja o irmão Aldo, o qual prometeu a ela e cumpriu a sua missão fielmente. Manteve a igreja unida a ti, a Jesus e o Pai, a igreja da Santa Voz Rosa, que dirigida por ele, irmão Aldo, manteve este povo unido ao reino dos céus. Por isso, irmão Aldo, nós te adoramos muito. Tu és digno desta adoração e deste louvor sincero. Toma conta, irmão Aldo, desta reunião. Que tudo se realize de conformidades com a sua vontade, não a nossa. Inclusive esse ministério tão importante deste coral, que eles também são pregadores, pregam a doutrina da igreja apostólica através dos hinos cantados, que a sua voz possa ser ungida e possa ser hinos comovente, que chegue até o trono do Pai. Santa Voz Rosa, Santo Irmão Aldo, dois santos criados nesta igreja, eu entrego esta reunião em vossas mãos, Santa. É o mesmo que entregar nas mãos de Jesus, de Maria Santíssima, o qual nós amamos, e nas mãos do Pai. Amém. Vamos cantar o de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso
nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. A igreja pode se sentar-se. Ainda continuando este louvor do cântico, iremos cantar o hino de número 155. Querida vó. Neste dia em que estamos reunidos com amor e com muita alegria, adoramos nosso Deus, o Pai, a Jesus e a Virgem Maria. Querida avó e mãe, a ti também a nossa gratidão, pois nos tens dado sabedoria para nossa salvação. Querida avó, pelo bem que a Senhora nos deseja, pedimos a Deus e a Jesus para que sempre conosco estejas. Ainda o de número 168, o ministério da Vó Rosa. O ministério da vó é de um eterno esplendor, pois continua a lutar, sempre com seu grande amor, vela por nós, salva os fiéis, guarda os que são de Deus, guia o seu povo ao céu, vence o império do mal. Quem for fiel à Vó Rosa e souber sempre obedecer, será por ela guardado de todo o céu estimado. Santa Vó Rosa, anjo de Deus, nossa Mãe Celestial, és uma luz radiante, de um fogo divino. O mundo inteiro há de conhecer. É o de número 210.
O mundo inteiro a te conhecer, teu amor, Santa Rosa. O mundo inteiro a te conhecer, teu poder, sinais e maravilhas, hão de crer em ti, hão de crer no santo irmão alto, hão de ver que só aqui existe a verdadeira salvação. Todos que crerem em ti, com fé e sinceridade, serão abençoados e por ti guardados, e juntos contigo unidos ao teu sucessor, subiremos com alegria ao reino santo de Deus nosso Criador. Amém. Agora nós iremos ouvir uma apresentação deste coral. O hino é Surgiu o Povo Vencedor. Esse é o título do hino que iremos ouvir nesse instante.
ainda com o coral, Adoração e Gratidão é o título do hino que este coral irá apresentar. Vamos ouvir. Todo amor, gratidão e adoração a Deus Pai, o soberano Criador, poderoso e grande Senhor. A Ti, ó Deus, rendemos nosso louvor. Todo amor, gratidão e adoração a Jesus, o nosso eterno Salvador. Deus deu a vida, felicidade e paz. A Ti, Jesus, o nosso eterno louvor. Todo amor, gratidão e adoração a Ti, ó Mãe do nosso eterno Salvador. Virgem Maria,
Santíssima, a ti honramos com nosso louvor. Todo amor, gratidão e adoração a ti, ó Santo Espírito Consolador. Santa vossa querida, te dedicamos nosso sincero louvor. Nosso amor, gratidão e adoração a todo o poder celestial, numa só voz, numa só fé, num só amor, sempre unidos nós louvaremos com fervor. Ó irmãos, nesse instante eu irei ler
uma coluna deste boletim que está falando sobre o sustento da igreja. Ouça com atenção. Um apelo especial de oferta. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nós da direção da igreja e os apostólicos que ama a nossa igreja, estamos a esperança de que neste batismo, na festa de aniversário do Santo Irmão Aldo, consigamos pagar todos os nossos compromissos, além de obtermos uma boa reserva para darmos prosseguimento à expansão do nosso templo na sede, para aumento dos alojamentos e para melhoria continua do trabalho de nossa igreja. Todos os apostólicos precisam ser unidos como se fosse uma só pessoa, com os mesmos interesses, especialmente em relação ao trabalho e compromisso da igreja. Há um provérbio muito conhecido e que deve ser uma realidade em nossa igreja apostólica: um por todo e todos por um. Ou seja, num só Espírito, com a Santa Vó Rosa, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, perfeito e todos unidos pelo bem da igreja e para que os planos do nosso Deus e Pai sejam realizados e cumpridos com todo amor e dedicação. Faça suas ofertas especial com esse espírito de união e boa vontade. Nós, da direção da igreja, temos a confiança de que todos os nossos irmãos e irmãs farão esse esforço tão necessário para o crescimento e ampliação da obra apostólica. Lembre-se da campanha para a reposição do caixa da igreja, pois ainda não alcançamos este objetivo e precisamos retomar diversas atividades de construção. Dependemos muito do amor e da dedicação de todos os apostólicos. Em nome destes santos poderosos que querem nos ver muito unidos, agradecemos a todos os que fizerem esse esforço para ajudar nossa igreja a cumprir os seus compromissos, e tenho muita paz, saúde e felicidade. Irmãos, não precisaríamos comentarmos mais nada sobre esse assunto, porque é de conhecimento de todos. Mas eu digo à igreja que o contribuir para esta igreja apostólica é participar dos planos de Deus. Porque
estamos cientes que esta igreja é a última igreja existente na terra, a igreja do reino dos céus na terra. Porque nesta igreja tudo se cumpriu de acordo com a vontade do Pai. Como a igreja sabe, outro Consolador que o mundo ainda espera, mas para nós ele já veio. Jesus encontrou na Santa Voz Rosa todas as qualidades para fazer dela o outro Consolador. E através dela, a igreja dele, de Jesus, foi restaurada. E a doutrina de Jesus novamente está sendo pregada na terra. Entretanto, sabendo desta verdade, destas realidades, é evidente que sentimos em nossos ombros a responsabilidade de ajudar a igreja a cumprir os seus planos, para que Deus, o nosso Pai, realize inteiramente de acordo com a sua vontade. A igreja é nossa, a igreja pertence a todos nós, unidos nesta união, é que vamos dar o lavante ou dar a possibilidade de continuarmos em frente, mostrando ao mundo que uma igreja dele na terra ainda está aqui. E que todos os que quiserem se ajuntar a este rebanho, a esta igreja apostólica, tem a sua oportunidade, porque está sendo divulgado via internet, como estamos divulgando nesta reunião, e também via Hora Milagrosa, e através dos púlpitos da igreja apostólica, mostrando que Jesus já voltou, e todo aquele que deseja ter a felicidade de entrar nos céus, há uma oportunidade de conhecer a Santa Voz Rosa. Ela é o outro Consolador que Jesus prometeu e Ele nos deu. Por isso, dar a nossas contribuição é compartilhar com a Santa Voz Rosa, é ajudar o irmão Aldo a realizar a sua obra aqui na terra. É cumprir com o nosso dever de dar as nossas contribuições, que parta de um coração humilde e bondoso, e que sinta o prazer de ajudar. Porque eu falei no princípio, que muitos santos estão aqui, inclusive a Santa Voz Rosa, o irmão Aldo, profeta, apóstolos de Jesus, estão presentes aqui. E eles estão vendo a reação e a expressão de cada um em contribuir. Por isso, não deve deixar dúvida no seu coração. Saber que esses santos estão vendo e dos olhos da Santa Voz Rosa, nada passa por despercebido. Ajudem enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto há oportunidade de ajudar. Porque a noite vem, quando nada mais pode ser feito. Isso é no sentido espiritual, chegará o dia que não adianta querer dar, porque a igreja já cumpriu sua missão. Deus tomou as suas decisões. Então, é hora, é momento de aproveitarmos, darmos as nossas contribuições com muito amor, dizendo: eu sou um membro efetivo da Igreja Apostólica,
eu compartilho com os planos de Deus, eu ajudo a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo a cumprir os seus planos nesta igreja apostólica. Pense nisso, reflita no seu coração, o que a igreja representou para si e representará até o final da sua vida. Eu deixo para que cada um pense na sua responsabilidade, no que já fizeram, o que estão fazendo e o que pode fazer. Eu deixo em vossos corações para que cada um pense na sua responsabilidade, como filho escolhido, chamado, preparados por Jesus e pela Santa Avó Rosa para ser filhos e filhos de Deus, serem verdadeiramente consagrados. Amém. Curve sua cabeça, eu irei fazer uma breve oração para consagrar as ofertas desta noite. Altíssimo Deus e eterno Pai, eis a tua igreja reunida, Senhor, num gesto de amor, de expressão, de gratidão. Estende as suas mãos para ajudar o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, a cumprir os seus planos na terra, pois eu as declaro consagradas para a expansão, o anúncio, a divulgação do teu nome, irmão Aldo, e da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, pois assim eu entrego em suas mãos. Amém. As irmãs já estão passando com umas salvas e nós iremos ouvir um hino orquestrado. Crer em Deus é o hino que eles irão tocar. Vamos ouvir.
Ainda este coral apresenta Santo Sucessor. É a mensagem que iremos ouvir nesse instante, sendo apresentado pelos membros deste coral. Vamos ouvir. Irmão Aldo, servo de Deus, que tem me dado tanta alegria na sua igreja, é o primaz que o bem me faz e me protege dia a dia. Temo, nem me apavoro, porque confio no irmão Aldo amigo, no Consolador e na Virgem Maria, minha alegria, que me dão abrigo.
Santo Irmão Aldo, que com todo amor tem me amparado. O pastor responsável de viagem avisa que o pastor João Estância avisou que tem muito lugar lá na sede e também no ônibus. A passagem irá custar R$290. Ele irá sair daqui dia 29. Eu não informei o horário que eles irão sair daqui, mas procura falar com ele que ele irá informar melhor. Aqui tem uma mensagem ao qual fala sobre a desobediência. A desobediência é um pecado grave. Estimados irmãos e irmãs, a desobediência, a disciplina que nos foi dado por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a falta de amor em seu próximo, política e fofoca são pecados que impedem a sua consagração e santificação e, consequentemente, os afasta de Deus e dos seus santos, pois justifica, aliás, a justiça divina é perfeita e infalível.
temos observado o comportamento estranho de algumas irmãs que teimam em encurtar sua saia e utilizá-las justa e com abertura. Algumas estão se expondo com pintura em sua face e utilizando batons que não condizem com aquilo que lhes foi ensinado, aceitando no voto do batismo. Informamos que os regentes não devem permitir que solista e músico nesta condição se apresente diante da igreja, dando um falso testemunho da nossa fé. Outra questão muito preocupante é com relação ao envolvimento amoroso de pessoas casadas. Outrem, isto é um pecado gravíssimo com relação a Deus e a igreja e a família. Pessoas que agem desta forma estão se expondo de maneira ridícula e ferindo a sua honra e moral. Aceite, prezados irmãos e irmãs, este conselho e orientação para viverem bem, se consagrarem e para serem sempre guardados, amparados por nossa Santa Vó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo. Ainda aqui tem uma mensagem sobre a internet. Para muitas pessoas não há diferença entre um comentário de origem duvidosa, uma denúncia anônima na internet é uma verdade publicada nos meios de comunicação da igreja. Quando um conteúdo vai ao encontro de que esta pessoa acredita, não se importa se é mentira ou não, abraçam o argumento e compartilha-nos. Uma parte desse conteúdo serve como munição para desentendimento, controversia e até mesmo para uma guerra virtual por corações e pessoas que não tomam o devido cuidado. É preciso respeitar os princípios morais e espirituais da igreja, além dos limites éticos da honra e da dignidade da pessoa e instituição. Talvez seja este um dos maiores desafios que teremos nos próximos anos. Fomentar o sentimento da verdade e da responsabilidade em muitos, no qual todos possuem esse acesso, ferramenta de comunicação em massa, mas nunca reflete se o conteúdo que compartilha foi coletado e produzido com um mínimo de cuidado e de qualidade. Portanto, a
divulgação de uma formação errada pode causar um impacto negativo, trazendo graves consequências para os envolvidos, inclusive diante da lei terrena. Cabe a cada apostólico ser sábio e consciente, perseverante na fé e na obediência aos preceitos doutrinários e orientação transmitida pelo santo irmão Aldo. Também outra mensagem sobre o batismo. Aqui está o valor do batismo para a santificação da alma. O santo irmão Aldo sempre aconselhou a todos os que irão se submeter ao batismo, para que meditem no valor deste sacramento para a sua alma, na importância para a santificação do seu espírito, pois sem santidade não podem vencer as lutas de cada dia, pois devem sempre ser muito dedicados ao bem e à santificação da sua vida, conforme ensina o apóstolo São Paulo, a sua carta aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que aprendeis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que usa da razão e a boa consciência, e não vos conformai com este século, com a situação do mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossos mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus e de Jesus e da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, é de que todos os que irão se batizar sejam perfeitos em toda boa obra, educados, bondosos e sempre fazendo o bem, evitando tudo o que impede a sua santificação, sendo sempre obediente às leis da Igreja, à sua doutrina e disciplina. O santo irmão Aldo, a Santa Vó Rosa e nós da direção da Igreja desejamos que todos aqueles que irão se batizar sejam muito felizes e abençoados em sua carreira de fé. Os que resolvem se batizar no próximo batismo, que será realizado no sábado, dia 3 de setembro, que faça a sua ficha de batismo na sede ou nas suas congregações, pois ainda é tempo para este passo importante na sua vida. Esta parte da explicação do batismo é muito falado na Igreja Apostólica, por ser um sacramento constituído por Deus. O batismo dá o direito
de a pessoa receber uma unção muito maior para a sua vida. Porque o momento que a pessoa decide ser apostólico, primeiramente crê na Santa Vó Rosa, crê que ela é o outro Consolador e que está ciente que a doutrina da nossa igreja é o ponto fundamental da nossa vida. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Note que o nosso querido irmão Aldo, no transcurso do seu ministério aqui na terra, longo, 44 anos, ele não deixou dúvida no coração de ninguém. Porque ele sempre foi muito claro e transparente na sua mensagem e explicação. Ele mostra que para uma pessoa chegar ao reino dos céus, é preciso a moralização dos costumes, a edificação do seu espírito. É preciso uma transformação de vida. E que a pessoa, para ter o direito de entrar nos céus, esta pessoa, ou aquele, a nós que decidimos ser apostólico, compreender, entender o que é ser apostólico. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que não entenderam mais profundamente a disciplina da Igreja Apostólica. E muitos chegam a dizer: o irmão Aldo já encerrou a sua missão, ele subiu para a sua glória, agora não há mais necessidade da obediência quanto à disciplina. Eu digo que é um erro muito grande, porque agora é que nós precisamos, porque antes nós queríamos falar com ele ou ligava para ele resolver os nossos problemas e dar uma palavra de alerta. Como que deveríamos de viver? Hoje chegou o dia em que nós vivemos pela fé. E todos os que tiverem em comunhão irá ser vencedor. Então, todo o apostólico deve ter a convicção da sua fé e do porquê a exigência da doutrina e acompanhada da disciplina. Cada um precisa chegar ao ponto de dizer: eu estou vivendo assim, ou me coloco inteiramente de acordo com a disciplina, porque eu estou ciente que sem a moralização dos costumes, sem a santificação do meu espírito, eu não chegarei ao reino dos céus.
Então, chegamos à conclusão o seguinte: eu devo amar a disciplina. Porque essa disciplina não foi invenção da Santa Avó Rosa, mas foi o Pai, o nosso Deus, que mandou ensinar e falar para a igreja que Ele queria um povo honrado. Ele quer um povo santificado. Ele quer um povo que saiba dizer não ao pecado. Um povo que está ciente do porquê vive desta maneira. Então, qual o objetivo ou o pensamento que deve estar dentro de nós? Eu aprendi com o irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, que eu só chegarei a ser merecedor de entrar nos céus se eu procurar a minha santificação. E para obter esta santificação, somente será possível através da obediência à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Porque sem santificação, sem a purificação dos costumes, não irá chegar aos céus e não irá vencer os seus dias aqui na terra. Então, cada um de nós, começando por mim, eu devo pensar o seguinte: eu preciso estar ligado, inteiramente ligado, com o reino dos céus. Eu preciso que Deus olhe para mim, isso cada um falando consigo, e diga: lá vai o meu filho, lá vai a minha filha, e que realmente vive de acordo com a vontade e os ensinamentos desta igreja. Isto é ser apostólico. Isto é ser sábio. Porque o irmão Aldo, quantas vezes eu li nesses boletins, quantas vezes ele falava com aquelas palavras tão bondosas. Eu não quero perder a ninguém. Mas se não me obedecer, se não colocar em prática os ensinamentos que eu transporto lá dos céus, que eu ouço da Santa Avó Rosa, do Pai, e que eles mandam ensinar à igreja, se esse povo não colocar em prática o que eu estou ensinando, o que eu estou transmitindo, que é o mesmo que o Pai estivesse falando, ele dizia assim: eu não garanto nada, eu não posso fazer nada. Então, diante dessa circunstância, cada um pense, reflitam, ame o seu próprio espírito, queira bem de si. Quer vencer na vida? Só há um meio para ser feliz: é estar inteiramente ligado a estes santos, colocando em prática tudo que o Pai, o nosso Deus e Jesus, e muito a nossa Mãe Maria Santíssima compartilhou e compartilha. Ela está juntamente com a Santa Avó Rosa, constantemente para cuidar de nós. Mas para ela cuidar da sua pessoa, para ela poder estar no seu lar, na sua casa, precisa estar em comunhão com ela, com Jesus, com ele, irmão Aldo. Jesus disse
numa passagem, ele disse: eis que bato na sua porta, e vós não abris a porta para que eu entre e esteja junto a ti. O que Jesus estava falando? Quer dizer, tem pessoas que ouvem a doutrina, ouvem os ensinamentos e não se coloca nas condições de filho de Deus, não obedece, e depois quer as bênçãos do irmão Aldo. Ele, irmão Aldo, não pode chegar numa casa, num lar aonde está dividido, aonde há desobediência. É o mesmo que quando vê se o irmão Aldo chegar, fechar a porta. É a mesma coisa. A Santa Vó Rosa luta para não perder a ninguém. Mas cada um precisa ser ciente da sua fé. Ser apostólico não é somente entrar por essas portas. Aqui é um recinto onde todos entram e saem. É um local onde Deus abriu essas portas na terra, através da vinda do outro Consolador, para que as pessoas entrem por esta porta, ouça a doutrina, ouça a disciplina, se santifique, moralize os seus costumes, para poder dizer: eu sou filho de Deus, eu deixei do mundo pecador, e hoje eu sou filhos ou filha de Deus. Então, ser apostólico é ser praticante da doutrina e da disciplina da Igreja Apostólica. E cada um deve escrever no profundo da sua alma: eu estou ciente que o voto que eu fiz quando eu me batizei, de morrer para o mundo, quer dizer, eu não existo mais para o reino do pecado. Eu estou aqui, agora eu vou representar o meu Deus. Eu vou representar a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo. Eu vou ser nas mãos dela, nas mãos do Pai, um instrumento de valor. E os irmãos sabem que muitas vezes a pessoa prega sem falar. Tem pessoas que interrogam, ou muitas vezes fala: eu vejo em ti uma pessoa diferente. Eu vejo em ti algo tão bom, uma paz sem igual. É a verdadeira união e comunhão com a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. Por isso, abrace os ensinamentos desta igreja. Aconteça o que acontecer, não neguem a sua fé. Esta igreja veio dos céus, formada por Jesus através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. E ele disse: o Consolador que eu enviarei em nome do Pai, aprenderá comigo, dirá tudo o que tiver ouvido de mim. Então, o que a Santa Vó Rosa fala, ou falou através do irmão Aldo, foi ela, em nome de Jesus, que falou para nós. Então, a igreja veio dos céus e ela vai voltar para os céus. Mas cada um deve pensar o seguinte: para mim voltar, ou para mim ir para o reino dos céus, eu somente irei entrar no céu se eu estiver enquadrados com a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Caso contrário, o irmão Aldo disse: eu não posso fazer nada. Irmãos e irmãs, ame o seu espírito, ame a ti próprio.
Se você está numa empresa e que está trabalhando nessa empresa, você tem o seu uniforme, não tem? A cor da roupa, ou muitas vezes até o modo de se vestir ou de proceder. Trazendo para o sentido espiritual, no reino das trevas, onde nós estávamos, o uniforme é completamente aberto. Tudo pode fazer para escandalizar, desmoralizar e levar as criaturas ao pecado. Nós saímos de lá. Agora o irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, deu o uniforme espiritual. Deu as regras para os seus filhos viverem na terra. E ai daquele que quebrar, porque trará um grande prejuízo para si e, se continuar, poderá perder até mesmo a salvação. Então eu volto a frisar novamente, dizendo, a salvação está garantida para todos os obedientes e consagrados. Os que vivem sobre a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Esses não precisam ter medo. Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, estão constantemente com um número incontável de santos protegendo e dando vitória para todos os fiéis apostólicos. Os que verdadeiramente vivem uma doutrina conforme o nosso querido irmão Aldo tanto nos ensinou. Então guarde no seu coração. Vivam esta doutrina. Vivam a disciplina da Igreja Apostólica. Procure a moralização, a transformação de vida. Se eram de um gênio ruim, precisa melhorar. Se gostava de comentar a vida dos outros, lembre no seu coração, a Santa Vó Rosa não quer que eu faça isso, então eu não vou fazer mais. Ela quer que a minha vida, eu seja representante do seu reino na terra, e o meu modo de se apresentar sirva e prove que esta igreja é do reino dos céus, e que o nome dela, bem como de Jesus, seja glorificado pela sua pessoa, que comparece diante da sociedade, ou lá no trabalho, ou na escola, onde quer que seja. Ah, mas tem algum que se implica comigo. Feliz é aquele que sofrer por amor a esta igreja, por amor a Jesus. A Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Maria Santíssima, nossa mãe, mesmo na sua juventude, tudo que Jesus pediu delas, eles colocaram em prática e foram vencedores. E todos aqueles que colocarem em prática os ensinamentos desta igreja, entrará nos céus, ou quando Deus vir buscar a sua igreja, ou quando findar a vida física do nosso corpo, que Deus nos chamar. Guarde isso no seu coração. Ame a sua igreja. Procurem valorizar a fé que possui. Lembra que esta igreja veio dos céus e ela vai voltar para os céus. E todos os humildes, mansos de coração e consagrado irá entrar nos céus. E aqueles que desobedecerem, o irmão Aldo disse, eu não posso fazer nada. Guarde isso no seu coração. Eu tenho outra mensagem aqui, eu vou deixar para ler amanhã, porque se eu ir ler agora, não vai dar tempo de explicar. Então,
amanhã irei tratar desta outra mensagem que também é semelhante, falando neste mesmo rumo sobre a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, que fala aqui, um só rebanho e um só pastor. Amanhã nós iremos meditar nesta mensagem. Amém. Eu convido a igreja para se colocar em pé, para nós encerrarmos esta santa reunião que Deus, nosso Pai, que a Santa Vó nos concede, para que a família dele se reúna para refletir do que é ser apostólico, na beleza de ser chamado, preparados para habitar eternamente no céu. Que glória, que algo precioso. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Pai. Digo a Ti, Jesus bendito, por ter cumprido a sua promessa e ter nos dado outro Consolador. E através de Ti, Jesus, esse Consolador continuou ensinando conforme o Senhor ensinou no passado, a moralização, a santificação, a purificação do Espírito. E através dela, Santa Vó Rosa, novamente a sua palavra, a sua mensagem, é pregada hoje com muita transparência. Por isso, Santa Vó Rosa, que tudo, o que Jesus pediu de ti, não pensou duas vezes, mas sempre dizia, estou aqui, Senhor, para fazer de acordo com as tuas palavras. E ela, Santa Vó Rosa, foi muito ajudada. Maria Santíssima, nos céus, coroada como Rainha dos Céus, sempre estava ao lado da Santa Vó, naqueles 16 anos, no preparo para que ela pudesse ser o Espírito Consolador. E ela, sendo obediente, praticante da doutrina e da disciplina, tudo que Jesus pediu, ela colocou em prática. E ela pôde ser o Espírito Consolador, o Espírito da segunda vinda de Jesus, e ser coroada nos céus como Rainha dos Céus, e Espírito Consolador. E ela, deixando a nossa companhia à frente da igreja, o escolhido, o nosso querido irmão Aldo, que não negou a sua fé, mas em tudo cumpriu com o que prometeu a ti, vó. Eis aqui a tua igreja, os frutos do ministério da senhora, os frutos do ministério do irmão Aldo, aquele que só sabia amar, mesmo sendo caluniado, maltratados, incompreendido, não abriu a sua boca para ofender a ninguém, mas tudo soube perdoar. Querido irmão Aldo, por isso nós te amamos, adoramos ao Senhor, porque nos céus é um santo de grande poder, e está junto com Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, cuidando de nós na terra. Por isso, precisamos tomar todo cuidado, para estar ligado, tendo o mérito para ter ou constar com toda esta proteção ao nosso favor. Irmão Aldo, abre o entendimento,
Faça cada um de nós compreender o valor da sua igreja, o valor da disciplina. Sim, Santa Avó, toma conta desta igreja. Aqueles que têm mais dificuldades para compreender, para entender os mistérios da obediência, do valor da sua dedicação, para que possa ser verdadeiramente santificado. E agora, imponho minhas mãos sobre esta caixinha, a senhora avó, todo-poderosa, junto com o irmão Aldo. Quem sabe nesse instante, abre o seu coração, e ele possa entrar e fazer dele morada, possa entrar no seu lar, possa resolver os seus problemas, desde que a pessoa humildemente diga: de hoje em diante eu quero ser apostólico, consagrado, aconteça o que acontecer, não irei olhar para os lados, mas sim para a frente. E eu tenho convicção que se eu viver assim, um dia eu estarei nos céus. Guarde isso no seu coração. E eu digo a ti, irmão Aldo, e a Santa Avó, muito obrigado, irmão Aldo, por mais uma reunião, pelas palavras desse boletim. Agradecemos de todo o coração. Santo irmão Aldo, grande profeta que andou por esta terra, o qual não haverá outro para substituí-lo, mas ele deixou aquelas palavras seladas: a igreja está pronta para seguir em frente. Por isso, sigam em frente, inteiramente de acordo com o que ele nos ensinou. E que a graça desse santo repose sobre todos, e a minha sincera gratidão, louvor e adoração pelos momentos que estivemos reunidos com a família apostólica. Aqueles que foram chamados, preparados, hoje escolhidos, e são seus representantes na terra. Guarda, avó, livra das opressões do mal. Amém.